Fica comigo nesse vídeo que eu tenho uma maneira muito simples para você passar no Enem. Sabe qual? Assistindo esse vídeo, dando o seu like, se inscrevendo no canal do Brabão da Química, Professor Flávio Jones. Aqui você vai encontrar conteúdo gratuito de qualidade pesadão para você aprender Química. Era questão sobre pH e pOH. Veja bem, essa questão que eu acho que vai cair lá no Enem de amanhã. Resíduos químicos devem ter um pH entre 5 e 9. Um resíduo químico tem íon OH-, ou seja, um hidróxido, uma base de concentração igual a 1 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Para alcançar o pH adequado, ou seja, o pH entre 5 e 9, qual substância deverá ser utilizada? Veja bem, galera, eu tenho uma concentração de íons OH-, ou seja, eu tenho um pH igual a 1 vezes 10 elevado a menos 10 mol por litro, tá? Eu vou ter que saber o quê? Qual a concentração do pOH para depois calcular qual é a concentração de pH. Veja bem, se eu tenho o meu pH de concentração 1 vezes 10 a menos 10, eu tenho o meu pOH igual a 10 elevado a menos 10. Eu sei que o meu pOH é o meu logaritmo menos o meu logaritmo na base 10, mais a concentração de OH, que é 10 a menos 10. Cortei o meu menos log na base 10 com a base 10, sobrou o quê? Menos com menos dá mais. Então, o meu pOH é igual a 10. Então, eu já sei o quê? Quanto vale o meu pOH? Mas a questão pede o quê? pH adequado, que é entre o quê? 5 e 9. Eu sei que o pH mais o pOH é igual ao quê? A 14. pH vai ser mais, quanto vale o meu pOH? 10. Que é igual a 14, que eu sei que vai valer o quê? 4. Então, o meu pH vale 4. Mas eu tenho o quê? Um pH ácido. Eu tenho o quê? Que alcalinizar, ou seja, aumentar esse pH. Porque o ideal é o quê? Entre 5 e 9. Qual dos componentes aqui citados, tá? Aqui eu tenho o ácido acético, o sulfato de sódio, o metanol, aqui eu tenho carbonato de potássio e o cloreto de amônio. Qual dessas 5 substâncias você acha que vai o quê? Alcalinizar esse meio, ou seja, fazer com que o meu pH aumente de 4 para 5. Ou seja, eu tenho que ter o quê? Dessas 5 substâncias, um hidróxido, ou seja, uma base. Será que eu tenho uma base aqui? Vejo que não. Será que eu tenho um óxido básico aqui? Também não. Eu tenho na primeira aqui o ácido acético ou ácido etanóico. Eu sei que aqui é o quê? Um ácido. Se eu colocar esse ácido, tá legal? Aqui, o que vai acontecer? Vai abaixar o meu pH. Não é isso que a questão quer. A questão quer o quê? Que o meu pH saia de 4 para 5. Aumentando esse pH tem que ser o quê? Um sal base. Aqui eu tenho um sal. Será que pode ser? Vamos ver mais tarde. Aqui eu tenho um álcool. O álcool vai ser o quê? Uma substância neutra em se tratando do nosso metanol. Se eu coloco algo neutro, eu vou manter o quê? O meu pH igual a 4. Já aqui eu tenho carbonato de potássio, que é um sal, e aqui eu também tenho um outro sal, que é o cloreto de amônio. Galera, para eu saber determinar qual sal que eu vou usar ali, que com certeza vai ser um sal básico, tá? Eu tenho 3 coisas que vale a pena nós relembrarmos, tá? Se eu tenho um ácido forte, mais uma base forte, tá? Eu sei que vou produzir um sal mais água. Veja bem, relembrando,
quais são os meus ácidos fortes? Quando eu falo dos hidrácidos, vai ser o HCl, HBr e o HI. Ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico, tá? Em se tratando dos hidrácidos. Já quando eu tenho os oxiácidos, eu vou ter que fazer aquela formulazinha como nós vimos nas aulas anteriores. Vou pegar o número de oxigênio menos o número de hidrogênio. Se o meu resultado for mais 2 e mais 3, eu sei que o meu ácido vai ser o quê? Forte, em se tratando o quê? Dos oxiácidos. Já a minha base forte vai ser toda a minha base onde eu vou agrupar todos os elementos dos alcalinos da família 1A e também os meus elementos da família 2A dos alcalinos terrosos. Menos, ou seja, exceção esses dois caras aqui, ó, berílio e o magnésio, tá? Então, qual das substâncias aqui eu tenho um ácido forte e uma base forte para haver uma reação de neutralização total que vai me fornecer o quê? Um sal neutro, tá legal? Vamos lá. Na primeira opção eu tenho Na2SO4. Lembrando, galera, quando eu tenho o sal, o metal, tá legal? O primeiro elemento vai ser o metal ou o íon amônio, que é a exceção nas bases. Então, a base, tá legal? Sempre vai ter o metal mais a hidroxila OH. Então, eu vou pegar esse metal e colocar aqui na frente, tá? No caso, na base, Na, e colocar o quê? O OH. Lembrando que aqui o sódio, ele é uma base forte porque é um elemento da família 1A. Então, Na+, OH-. Ácido forte. O SO4, tá legal? Vai vir o quê? É o meu ânion sulfato, vai vir do ácido. Então, eu pego esse SO4 e na frente eu coloco o hidrogênio. Vai ficar HSO4. Lembrando que a carga do meu íon sulfato é -2. Então, o meu hidrogênio vai ser o quê? H2SO4. Então, galera, eu tenho o ácido sulfúrico mais o hidróxido de sódio, que vai formar esse cara aqui, ó, Na2SO4, mais 2 moléculas de, no caso, de água, tá? Sendo que aqui, ó, para neutralização total, eu vou ter 2 mols de hidróxido de sódio. Vou formar 2 moléculas de H2O mais o Na2SO4, o sulfato de sódio. Então esse cara aqui não vou utilizar, porque sendo um sal neutro, ele vai o quê? Manter o pH normal ali, variando ali entre a minha concentração de quê? De 10 a -4, tá? Vamos ver, aqui eu tenho um ácido, não foi. Aqui eu tenho um álcool, também não é. Qual será a opção? O K2CO3 ou o NH4Cl? Vou apagar ali, vamos ver a letra E primeiro. Na letra E, galera, eu tenho a outra opção que é o sal ácido. O sal ácido vai ser formado por um ácido forte mais uma base fraca. Sendo que o caráter do forte sempre vai mandar. Se o forte é o ácido, eu vou formar o quê? Um sal ácido. Então nós sabemos o quê? Que o Cl vem o quê? Do ácido. E eu tenho o Cl, vou colocar mais o hidrogênio, tá? Lembrando que, voltando lá às nossas aulas de formação do sal, eu tenho NH4+, Cl-. O ânion, tá, do sal vai ser sempre o quê? Vindo do ácido. Então, como é que eu formo? Vou tirar o hidrogênio e vou formar o quê? O ânion do sal. Quando eu formo o ácido, eu pego o ânion e acrescento na frente o hidrogênio do ácido. Beleza? Mais o NH4
tá? Lembrando que o metal, tá? O cátion vem sempre o quê? Da base. E a base eu tenho o NH4, que é a exceção, que é o íon amônio, e acrescento o quê? O OH. Como nós vimos anteriormente, se eu não tenho como uma base forte, tá legal? São todos os elementos da família 1A e da 2A, menos o berílio e o magnésio, todos os outros elementos vão formar o quê? Uma base fraca, tá certo? Então eu tenho o quê? O NH4Cl vai ser um sal o quê? Formado de um ácido forte mais uma base fraca, vai formar o quê? Um sal ácido. Quando eu coloco esse sal ácido no meio, lembrando que o nosso pH que nós encontramos é igual a 4. Se eu coloco esse sal, tá? Que é o nosso cloreto de amônio, eu vou abaixar o quê? O meu pH. Abaixando o meu pH, por quê, galera? Eu coloquei o quê? Um sal ácido. Então, com isso, eu vou aumentar a concentração o quê? De H+. Tá legal? K2CO3, o nosso carbonato, que é a nossa resposta aqui, tá? Eu vou ter o quê? Um sal básico. Todo sal básico vai ser formado por quê? Por um ácido fraco mais uma base forte. Lembrando que quem vai mandar é o forte. Se o forte é básico, eu vou ter a maior concentração que de OH- nessa solução, tá? Então, ácido fraco, eu tenho CO3, vem do ácido carbônico, H2CO3. O potássio vem o quê? Da minha base forte, lembrando que o potássio é da família 1A, então eu vou ter o quê? O KOH. Como eu vou formar sempre um sal que vai ser o metal da minha base, que é o potássio, mais o ânion do ácido, que é o CO3, o nosso íon carbonato. Mas, prof, não é K2CO3? Sim, por quê? Tá vendo aqui? O NOx do hidrogênio vale mais 1. Mais 1 vezes 2 dá mais 2. Então, o meu ânion para igualar a zero vai valer o quê? Menos 2. O potássio é da família 1A vale o quê? Mais 1. Toda a hidroxila vale o quê? Menos 1. Então, aqui eu tenho mais 1. O íon do meu carbonato é o quê? Menos 2. Formando assim, multiplicando as cargas cruzadas, vem o 2 para cá, fica o quê? K2CO3, que é o meu carbonato de potássio, que é um sal básico. Galera, presta atenção nisso aqui. Toda vez que eu quero alcalinizar um meio ácido, tá? As questões do Enem sempre vão pedir o seguinte, dando alternativa. Aqui uma dica do professor Flávio Jones, tá? Lembrando que para aumentar o pH, tá? Eu tenho que colocar, administrar nessa solução uma base, tá? Um sal básico ou um óxido básico. Então aqui eu tenho o quê? Um sal básico. Todo carbonato, galera, vai ser o quê? Um sal básico. Porque vai vir o quê? De um ácido fraco e vai se misturar ao quê? A uma base forte. Então, CO3, tá legal? Vem sempre o quê? De um ácido fraco, tá? Qual o exemplo, então, de um óxido básico que cai bastante? CaO, que é o nosso óxido de cálcio. Também é muito usado o quê? Para nós alcalinizarmos o meio, tá bom? Principalmente em solos, tá legal, galera? Espero que você tenha gostado dessa aula. E se sim, galera, valorize, dá aquela moral para o prof aqui, se inscrevendo, dando seu like, espalhando para geral, curtindo, comentando e principalmente me seguindo lá no Instagram,
Química com Jones. Beleza, galera? Ótima prova amanhã. Sucesso para todos vocês. Nos vemos na correção da prova do Enem 2024. Tchau, galera. Tamo junto.